Bem-vindo você que acompanha o Money Play Podcast, está começando mais um episódio comigo, Fabrício Duarte, e hoje eu estou com um convidado muito especial para conversar sobre um tema que chama a atenção de muita gente. Só para reforçar, todo episódio aqui eu chamo alguém que entende muito de um assunto no mercado, para a gente trocar uma ideia, bater um papo e te mostrar mais conhecimento sobre o assunto para te ajudar a tomar decisões, você entender mais sobre o mercado financeiro como um todo. E hoje eu estou com o Moise Politi. Certo, Moise? Certíssimo, Fabrício. Obrigado pelo convite. Estou muito feliz de estar aqui e poder compartilhar um pouco da nossa história, do mercado e das oportunidades que tem em fundos imobiliários. Ótimo. Já deu aí a deixa do tema que a gente vai conversar, que são fundos imobiliários. O Moise hoje é especialista em fundos imobiliários, já está no mercado há bastante tempo. Foi criador do primeiro fundo imobiliário aqui do Brasil, certo? Então a gente vai conversar um pouquinho sobre isso hoje, mas eu quero apresentar as credenciais, né? Você já tem 40 anos de experiência no mercado financeiro, certo? Foi sócio, fundador e CEO da Brazilian Finance e Real Estate. Isso? Exatamente, é. Show. Depois, empresa pioneira no segmento financeiro imobiliário no Brasil e trabalhou em instituições financeiras como Chase Manhattan Bank, BTG Pactual, Banco Pan, Banco Ouro Invest, e participou da criação do primeiro fundo, como eu comentei, fundo imobiliário do país, e que depois de algum tempo, né, no mercado, esse fundo começou com 600 cotistas, que você comentou. Exato. E depois, quando você saiu desse fundo, ele estava com quantos cotistas? Então, esse fundo evoluiu muito, cresceu muito, o fundo do Shopping Higienópolis, né? Eu imagino que hoje ele deva ter talvez 5 mil investidores, né? Este fundo específico. Mas sim, a indústria cresceu. Então, a indústria começou com 600 investidores no primeiro fundo. Depois de alguns anos, a indústria tinha 70 mil investidores. Sim. Em 2012. E de lá para cá cresceu muito. Hoje nós temos 1,5 milhão de investidores na Bovespa, na B3, que estão investidos em fundos imobiliários, cujo total de patrimônio, de mercado, de valor de mercado desses fundos é algo da ordem de 140 bilhões de reais. 140 e é um bilhões. mercado que vai crescer muito, porque é uma maneira alternativa de fazer poupança de longo prazo, é uma maneira alternativa que está entre o risco e o retorno das ações e da renda fixa. Então, eu estou me estendendo muito, mas pergunta aí, Fabrício. Que eu vou perguntar, não, a gente vai entrar muito nesse tema, né, o propósito dos fundos imobiliários, porque muita gente conversa comigo, muita gente que pesquisa sobre o tema finanças tem dúvidas sobre isso. Mas eu quero ir um pouquinho mais lá para o comecinho da sua trajetória financeira para entender de onde veio, né, como você começou a carreira. Então, como começou o seu interesse pelas finanças? Conta um pouquinho para mim. Então, o meu interesse pelas finanças começou em 1981. A minha formação é de engenheiro civil. Na época que eu formei, em 1981, existia uma crise enorme no setor de construção e engenharia, e a maior parte dos meus colegas e nós, recém-formados em engenharia civil, estávamos desempregados. Inclusive, um dos nossos colegas abriu um bar, uma lanchonete que vendia sucos na Avenida Paulista, e essa lanchonete se chamava O Engenheiro que Virou Suco, né? Então todos nós engenheiros começamos a nos colocar em algumas outras áreas de atividade, e eu, como tinha uma certa facilidade com números, gostava sempre de mercado financeiro e tal, eu acabei indo para banco. Fui para um banco estrangeiro, Chase Manhattan Bank, e passei por várias áreas lá, como analista de crédito, como gerente de contas de empresas que tinham relacionamento bancário com o Chase, e depois eu saí do banco, fui para uma empresa pequena de fusões e aquisições, e depois eu evoluí para uma empresa própria. Aos 30 anos eu resolvi abrir uma empresa própria que fazia intermediação de dívidas de países em desenvolvimento. E aí entrei de fato na área de gestão de recursos, e em 1997 eu tive uma ideia. Eu era um dos sócios do Banco Ouro Invest, e eu tive uma ideia de desenvolver no Brasil um mercado que era muito grande nos Estados Unidos, que é o mercado de fundos imobiliários. Em 97 a regulamentação de fundos imobiliários já existia no Brasil. Nos Estados Unidos eles são chamados de REITs, Real Estate Investment Trust. Então nessa época eu e os meus sócios e a equipe
fomos aos Estados Unidos para estudar como funcionava o mercado de fundos imobiliários lá e trouxemos o know-how para o Brasil e tivemos a sorte de fazer o primeiro fundo de investimento imobiliário para investidores pessoa física em 1999, que foi o fundo de investimento do Shopping Pátio Higienópolis. Nessa época, o primeiro fundo com essa modalidade tinha 600 investidores, principalmente familiares, amigos, colegas, né? É o único jeito de conversar, né? Tipo, ô, bichão, vem cá, investe alguma coisa aqui e tal. O cara fala, mas o que é? Não, depois eu te explico, tal. É mais ou menos assim. E esse fundo tinha 40 milhões de reais. Ele investiu em 25% do shopping, que estava recém-inaugurado. E de lá para cá, a nossa empresa cresceu muito, pioneira nesse mercado, até que em 2012 foi vendido para o BTG Pactual. Quando foi vendida a empresa, ela tinha 15 bilhões de reais de fundos imobiliários, 850 colaboradores, 65 lojas de crédito imobiliário, 35 escritórios. Era um business relativamente grande que foi integrado nas atividades do BTG e do Banco Pan, né? Então é mais ou menos essa trajetória. Depois eu fiquei um tempo como associado no Banco BTG. Depois eu me juntei ao Banco UBS, o Banco Suíço, para ajudá-los a montar a área de fundos imobiliários no Brasil. E finalmente, hoje, eu sou sócio e chefe da área de fundos imobiliários de uma gestora chamada REC, Real Estate Capital, REC Gestão de Recursos, aonde eu e meus 3 sócios e a equipe de 15 profissionais fazemos a gestão de 4 fundos imobiliários. Nossa atividade é 100% gestão de fundos imobiliários. A gente não tem outra atividade hoje, né? Estamos com algo da ordem de 3 bilhões e 400 milhões em fundos imobiliários e está dando certo. Está indo bem. O mercado, você falou mercado americano, né, de real estate, ele é muito forte lá, né? Hoje você tem ideia mais ou menos qual que é o tamanho desse mercado? São trilhões, enorme, mercado fortíssimo. E essa ideia lá em 97, você sair daqui para ir lá pesquisar esse mercado, que aqui era inexplorado, você abriu o primeiro fundo imobiliário, ela partiu de você ver que era um potencial... Porque aqui no Brasil né? Todo mundo quer um imóvel, todo mundo fala sobre esse tipo de mercado de outras maneiras, mas você viu que era esse potencial ou você tinha alguma ligação lá fora que te deu esse indício que poderia ser? Então, na época, eu era diretor do Banco Ouro Invest, cuidava da área internacional, e um amigo, o senhor Eli Horn, que deve conhecer, que é o controlador da Cirela, CCP, conversou comigo e a gente trocava ideias de vez em quando, e ele dizia, você precisa olhar o mercado imobiliário, né? E na área de finanças puras, né, a gente não olhava o mercado imobiliário. Aí eu fui convidado para ir uma noite no prêmio Master Imobiliário, feito pelo Secov, FIAPSE, no Clube Monte Líbano. Ele me convidou, e eu fui em 97 nesse evento. Um evento maravilhoso, mais de 2.000 convidados, pessoal do setor imobiliário, construção, corretores, pessoal de arquitetura lá, e eu me dei conta com os discursos que eu ouvi aquela noite, que esse setor estava totalmente desamparado de financistas, né? O único direcionamento de recursos que acontecia para esse setor era através da poupança, né, que era compulsório, 65% da captação os bancos tinham a obrigação de direcionar para esse setor, e fora isso não tinha mais nada. E aí eu voltei para o banco no dia seguinte, estudei um pouco a legislação de CRIs, que são os recebíveis imobiliários certificados, estudei um pouco a legislação de fundo imobiliário e achei que a gente podia atuar nesse setor onde ninguém atuava, né? Então foi daí que surgiu a ideia, né? Era um setor inexplorado, então para um grupo pequeno, né, com pouco capital na época, a gente podia evoluir bastante nesse setor. E aí fomos estudar o mercado americano, né? Não inventamos nada, a gente simplesmente copiou, aperfeiçoou talvez, adequou a legislação e ao ambiente econômico nacional, e é o que temos hoje, né? O resultado da nossa iniciativa, principalmente junto à CVM, ao Banco Central,
a Receita Federal, é o que nós temos hoje, né? Todos os instrumentos, todas as vantagens dessa forma de investir. Sim. E por que o fundo imobiliário? Se eu estiver me estendendo, você me interrompe. Não, que isso. Tá? Vamos. Porque o brasileiro tem ou tinha como única forma de investir recursos de longo prazo em aquisição de imóveis. Então, a cultura brasileira era de investir em imóveis, fazer a poupança de longo prazo através de imóveis para aluguel. E isso porque não existia outras modalidades de investimento de longo prazo. E principalmente imóvel que protege contra a inflação ou tem um ganho de apreciação no médio prazo. Então a gente combinou o veículo fundo imobiliário com o desejo do brasileiro de investir em imóveis. E o fundo imobiliário é uma maneira muito mais eficiente, muito mais fácil de investir em imóveis. Porque quando você vai investir em imóveis, você tem uma poupança, sei lá, de 200 ou 300 mil reais para comprar uma casa para aluguel ou um pequeno escritório para alugar para uma dentista ou para um consultório médico. E você fica com risco concentrado. E você tem que administrar. E se fica vago, você tem um imóvel, um risco concentrado. Então, ao investir em fundo imobiliário, você tem o mesmo tipo de risco, que é o risco imobiliário. Se você investe 300 mil num fundo imobiliário, você tem uma diversificação de risco, porque o fundo é muito maior. Então, você tem um risco de, sei lá, 40, 50 inquilinos. Você tem uma diversificação de imóveis. Às vezes, os fundos têm 4, 5 ou 10 imóveis. Então, o seu risco é menor, a gestão é profissional e você só precisa se preocupar em receber o dividendo mensal, que é isento, e reinvestir se quiser e acompanhar os fundos, né? Então, é assim que surgiu toda a ideia. Sim, as pessoas hoje têm muito interesse nos fundos imobiliários por conta dos dividendos, que você já comentou, mas elas têm muitas dúvidas sobre como investir. Isso é um ponto que as pessoas perguntam muito, mas qual que é interessante, por quê, como começar? Você tem algum segredo para começar a investir em fundos imobiliários? Sim, bom, o segredo, como tudo na vida, como todos os investimentos financeiros em mercado de capitais, é preciso aprender, né? Saber o que é. Não adianta ir lá e o vizinho falou que fez e você vai e faz sem saber nada do que você está fazendo, né? Você precisa entender, né? O princípio básico é você saber como funciona o instrumento, primeiro. Então, eu vou aproveitar aqui e falar um pouco do veículo. O fundo imobiliário é um fundo. Ele é um fundo fechado. O que significa isso? Que as pessoas não podem resgatar desse fundo, né? O fundo inicia, ele abre uma emissão, abre uma captação, os investidores investem dinheiro nesse fundo durante a emissão. Quando ela termina, o fundo fecha, ninguém mais entra, e as cotas são negociadas em mercado secundário na B3. Então, quem entrar na emissão, entrou, ficou investidor do fundo. Aqueles que não entraram na emissão podem comprar no mercado secundário depois de emitido. E aqueles que investiram e quiserem vender, não resgatam como um fundo de investimento de outras modalidades, ele vende a cota em mercado secundário, como se fosse uma ação, é uma cota, né? Então, esse é o básico. E vez por outra, o fundo vai crescer, ele faz uma nova emissão e novos investidores entram junto com os investidores. Então, esse é o formato, né? O fundo imobiliário tem uma administração profissional de uma instituição financeira, que é a instituição que fica como o administrador fiduciário, que detém os imóveis por conta e ordem dos investidores. Tem um gestor, normalmente, que é aquele que toma as decisões de comprar, vender, alugar, né, e gerenciar o fundo. E para quem for investir nessa modalidade, é feito através das corretoras ou dos bancos, né? E atualmente, muitos desses agentes financeiros têm os aplicativos, onde você pode comprar e vender diretamente na bolsa através do aplicativo. A recomendação que eu faço é, antes de investir em algum produto financeiro, e principalmente fundo imobiliário, é saber o que é o fundo, né? A maior parte dos fundos, eu diria 100% dos fundos, tem relatórios mensais, muito completos e muito transparentes. Então, por exemplo, se alguém me falou, eu tive uma ideia de querer investir num determinado fundo, eu vou lá e procuro no site do administrador fiduciário ou da gestora os relatórios e o regulamento do fundo. E eu dou uma olhada. Esse fundo está investido aonde? No shopping?
tal, está investido em imóveis de lajes corporativas, está investido em centros de distribuição e logística. Eu vejo como que se comporta, vejo a lista de inquilinos, vejo qual que é a localização geográfica desses imóveis. Então, eu primeiro apreendo sobre aquele produto para ver se eu gosto, se eu acho um risco interessante, se eu acho o retorno interessante, e só a partir desse momento é que eu faço a minha compra, né? Infelizmente, muitas vezes, na ânsia de investir, né, o investidor investe e depois vai saber o que investiu, né? E às vezes tem surpresas agradáveis e às vezes não tão agradáveis, né? Então, a minha recomendação é leia os relatórios, estude, saiba quem é o gestor. Atualmente, com a mídia digital, com as redes sociais, né, você tem muito acesso, tem muito analista, tem muito influenciador, tem essas entrevistas como que nós estamos fazendo agora. Então, o conhecimento está cada vez mais disponível para os investidores. Então, a recomendação é, antes de investir, saiba no que você vai investir. Então, pesquisar, ter conhecimento é o principal segredo para poder fazer. Quando a pessoa vai pesquisar, tem muita gente que me pergunta ainda hoje, bastante gente que eu converso, que eu oriento, que fala sobre fundo imobiliário e se distingue, né? Fica com dúvida nas duas principais categorias de tijolo e papel. Né? Mas vale a pena um tijolo, vale a pena um fundo de papel? Então eu queria ouvir do especialista no assunto, né? Para explicar para o pessoal, porque às vezes eu explico mais 20 vezes de uma forma diferente, é mais complicado. Então eu queria ouvir de você, Moise, a principal diferença entre o fundo de tijolo e o de papel e vantagens, desvantagens que as pessoas podem ter. Ok. Bom, exato. Os dois grandes grupos são fundo de papel e fundo de tijolo. E dentro do fundo de tijolo, você tem as várias classes de ativos, que é shopping center, centros de logística, lajes corporativas, lojas de rua, hotelaria, hotéis. Então, você tem essas de tijolo. E de papel, você tem os certificados de recebível imobiliário. Qual que é a primeira grande diferença de um fundo ou de outro, né? Quando a gente nomeia tijolo ou nomeia papel, significa o seguinte: aquele fundo vai investir em tijolos, aquele fundo vai investir em papéis. O que é tijolo? O fundo ele será proprietário do imóvel quando é tijolo, né? Então, existe, por exemplo, um hotel e o fundo compra o hotel. O fundo fica com a matrícula do imóvel em seu nome. E o fundo tem o benefício do retorno daquele empreendimento, se for hotel, se for um escritório dos aluguéis dos inquilinos, né? Ele terá o retorno daquele aluguel e ele terá também o benefício da apreciação deste imóvel, porque ele é dono. Como se eu compro uma casa, eu compro um apartamento, eu ganho aluguel e eu ganho ainda se esse imóvel apreciar. Ou perco se esse imóvel depreciar. Então você tem o risco direto do imóvel. Isso é tijolo. É uma diferença muito grande, né? Com relação ao fundo de papel, o fundo de papel ele investe em certificados de recebíveis imobiliários. Certificados de recebíveis imobiliários são papéis, títulos, valores imobiliários que são dívidas. São instrumentos de crédito, diferente de ter o imóvel. No imóvel você ganha ou perde o valor do imóvel, mais o aluguel. No CRI é uma dívida, é como se fosse uma debenture, como se fosse um depósito bancário, um CDB, uma LCI, né? Então, é um título de renda fixa, onde existe um valor desses créditos. Então, o fundo investe em vários desses títulos. Esses títulos têm um valor que é corrigido por algum indexador, CDI, IPCA e IGPM, e esses títulos eles têm uma taxa de juros, né? Então é IPCA mais 7, IGPM mais 8, né? Essa é a remuneração desse portfólio. Ele não tem um ganho de capital ou uma depreciação sobre o imóvel. Por quê? Porque o imóvel que está lastreando esse papel não pertence ao fundo, né? Ele pertence a quem tomou o dinheiro emprestado. Então, eu vou fazer um exemplo um pouco mais detalhado. Eu sou uma pessoa que eu sou dono de um apartamento,
certo? E eu quero tomar dinheiro emprestado sobre esse apartamento. O apartamento vale R$500 mil, por exemplo, eu vou a uma instituição financeira e eu pego 250 mil emprestado por 10 anos, né? Isso o pessoal que adquire casa própria sabe bem o que eu estou falando, né? Você dá um sinal e fica com uma dívida. Então, ao tomar R$250 mil emprestado, eu dei o meu imóvel de 500 mil como garantia. Mas o credor não é dono do imóvel, eu sou dono do imóvel. E eu sou responsável por pagar essa dívida. Vários créditos como o meu são acumulados e colocados numa securitizadora que emite um CRI, que é um valor imobiliário, lastreado nesse portfólio de créditos, certo? E o fundo imobiliário compra esse CRI. Então, o fundo imobiliário ele é detentor de créditos de renda fixa, ele vai receber juros e principal todo mês. E, como garantia, ele tem algo como o dobro do valor daquele crédito em imóveis. Se o devedor não paga, se eu, por exemplo, não pagar, né, o fundo toma o meu imóvel, vende em leilão e recupera os recursos, certo? Então, essa é a diferença fundamental. Um deles é você dono do imóvel, a outra é você dono de um crédito que tem uma garantia de um imóvel. Aqui você tem potencial de ganho de capital, aqui não, aqui é uma renda fixa. O principal risco de cada um deles, por exemplo, do ter o imóvel e o de não ter o imóvel, qual que é? Então, o fundo de CRI é um fundo que conceitualmente ele é um fundo de menor risco. Né? Por quê? Porque o CRI é uma dívida que tem que ser paga todo mês. Você tem uma certa previsibilidade daquele fluxo de caixa, enquanto que o de tijolo às vezes pode ter um inquilino que sai, que não paga, né? E tem a apreciação do imóvel e tem uma despesa de manutenção. Então você tem um risco menor no fundo de recebíveis e um risco maior no fundo de tijolo. E por consequência, você deveria ter um ganho maior no de tijolo e um ganho menor no de recebíveis. Obviamente nós estamos no Brasil, onde nem sempre as coisas funcionam de acordo com a lógica. E atualmente os ganhos em fundos de papéis têm sido maiores do que em fundos de tijolo. Mas isso porque você não tem a dívida diretamente em seu nome. Você tem um fundo que tem a dívida, você tem um fundo que tem o imóvel. E o que você tem na mão como investidor são cotas dos fundos imobiliários. E as cotas dos fundos imobiliários sofrem flutuação de preço como ações, né? Então você tem um componente de renda de dividendo mensal e tem o valor da cota que flutua em mercado secundário. E que muitas vezes o valor da cota no mercado secundário não tem nada a ver com o lastro per si, né? Então você tem, por exemplo, alguns fundos hoje que têm cotas que valem, por exemplo, R$70 por cota, R$80 por cota, e o lastro é um imóvel que vale R$100 por cota. Por quê? Porque o mercado secundário, às vezes, ele se descola, porque ele é muito ligado a movimentos de capitais. Então, se o pessoal está indo para a renda fixa agora, porque a Selic está subindo, esses títulos caem. Se a Selic começa a cair, esses títulos apreciam, talvez até acima do seu valor justo, né? Então, o que tem que ser considerado ao investir é, primeiro, o que está lastreando cada um desses fundos, qual que é o valor da cota, a liquidez e como que ela se movimenta no mercado secundário. Né? Então, tem um certo grau de complexidade. Por isso que a minha sugestão é que os investidores potenciais conversem também com seus consultores, os seus agentes autônomos, para ter uma melhor informação daquele investimento. Até falando de conversar com o profissional, agente autônomo, quem você acha que é o perfil, a pessoa que procura o tipo de fundo imobiliário, o investimento em fundo imobiliário? Na sua cabeça, quem são esses investidores? Então, eu diria que fundo imobiliário é um investimento que serve para todo e qualquer investidor de poupança de médio e longo prazo, né? Então, é um instrumento, assim como a poupança, assim como o CDB bancário, né? Ele é acessível e ele funciona para qualquer investidor, né? Principalmente porque ele é um instrumento de longo prazo que tem segurança, porque tem um imóvel ou tem um recebível.
Só que se você não pensar em médio e longo, por isso que eu falei investidor de médio e longo prazo. Porque se você pensar em curto prazo, você pode perder dinheiro por causa da flutuação do papel. Você comprou a 100, depois de 2, 3 semanas ele pode estar a 90. Então, se você for fazer um investimento de curto prazo, você pode perder dinheiro, né? Então, todo e qualquer investidor é elegível, todo e qualquer investidor de médio e longo prazo é elegível, né? Desde que não coloque todos os ovos na mesma cesta, né? A recomendação, quando eu tinha, vamos dizer, a minha atividade era, vamos dizer, private banking, onde eu assessorava, eu já fui assessor de investidores e tal, eu dizia o seguinte: fundo imobiliário, 25% da sua carteira, né? No máximo, 25%, 30%. Então você faz assim, tipo, 15% ações, 25 a 30 imobiliário, o resto mais debênture e depois título público, né? Essa é a carteira. O erro é quando a pessoa se empolga muito e coloca 100% em fundo de investimento imobiliário e precisa pagar a prestação do carro daqui a 2 semanas. E acha que vai vender a cota para pagar o carro e aí percebe que a cota perdeu X%, né? Então, todo investimento é bom, desde que seja utilizado adequadamente. E você, pessoalmente, e para o fundo, você usa alguma estratégia, algum princípio para poder fazer a compra dos fundos? Você diz a compra dos... Para investir nos imóveis e nos fundos imobiliários mesmo. Você usa alguma estratégia padrão, tanto pessoal quanto para o fundo? Então, não, pessoal, quer dizer, eu coloco, como eu sou gestor de fundos imobiliários, né? Supostamente eu posso colocar um pouco mais do que 30% do meu portfólio em fundo imobiliário. Eu dou preferência a fundo imobiliário, que eu conheço. Então, a minha carteira ela é constituída por fundos imobiliários, principalmente, e principalmente os 4 fundos dos quais a minha gestora é responsável. Porque, né, obviamente, se eu estou fazendo um produto que eu quero que os nossos 200 mil investidores invistam, eu também tenho que investir, senão é um contrassenso. Hoje a REC tem 200 mil investidores. Sim, nos 4 fundos que nós temos, são a 200 mil investidores, né? Então eu estou alinhado com os nossos investidores. Se eles estão sofrendo, eu estou sofrendo junto. Se eles estão felizes, eu também estou feliz, né? Então essa é a maneira do meu portfólio pessoal. Com relação às decisões de como investir nos 4 fundos, os nossos 4 fundos são o seguinte: tem um de recebíveis, que é de papel, tem um de lajes corporativas, que é tijolo, um de logística, que são centros de distribuição, tijolo também, e nós temos um fundo de fundos, um FOF, que todo mundo chama. Fundo de fundos é aquele veículo no qual o gestor gerencia uma carteira de outros fundos. Por quê? A gente inventou isso em 2004, 2005, porque os investidores, muitos deles queriam investir em várias modalidades, vários fundos. Eu quero ter uma carteira de 10 fundos, de 15 fundos. Só que o investidor, ele tem outras atividades, ele tem o trabalho dele, a profissão, tal, ele não consegue acompanhar, né? Então, ao ter o veículo inventado de fundo de fundos, você tem um gestor profissional que acompanha uma carteira de fundos. Ele pré-seleciona, ele estuda os fundos, ele sabe a hora de vender o fundo, ele sabe a hora de comprar o fundo, ele sabe os dividendos, ele entra nas emissões novas quando aumenta o capital ou não, arbitra talvez isso. Então, o fundo de fundos tem esse propósito. O processo decisório nosso nos 4 fundos funciona da seguinte forma: cada fundo tem um gestor específico, um portfólio manager, né, que é dedicado àquele fundo. E nós temos um comitê de investimento que é o mesmo para os 4 fundos, né, que são os 4 sócios da gestora, que toma as decisões, quer dizer, que aprova os investimentos em todos os fundos. Então, nós temos os gestores, os portfólio managers, que identificam as oportunidades, analisam, gostam, escolhem, trazem ao comitê, o comitê aprova ou não, e assim é feito os investimentos nesses 4 fundos. Essa é a sistemática. Entendi. Aí você acaba tomando as decisões ali com o pessoal depois da avaliação dos responsáveis para os fundos. Exatamente. Tá? E a sua carteira pessoal, você comentou, está dentro dos fundos da REC mesmo. Exato, tranquilo. Tá? Ótimo. Bom, tem algumas dúvidas do pessoal que investe em fundos imobiliários, que é em relação à localidade. Hoje a gente tem fundos imobiliários no Brasil inteiro. Então, por que o pessoal gosta de diversificar? Por exemplo, eu vou investir do Oiapoque ao Chuí. É interessante, não é?
Então, o investidor, ele pode fazer uma diversificação geográfica, né? Obviamente, o gestor faz isso para ele. Então, o fundo imobiliário, o gestor normalmente tem uma diversificação geográfica dentro do seu portfólio. Quando a gente fala isso, pode ser tanto para papel quanto para tijolo. No nosso fundo de CRI, eu não posso falar muito do fundo de CRI, porque nós estamos numa captação agora. Existe uma regra da CVM que é o período de silêncio, né? Então, voltando à conversa aqui, então, por exemplo, localização geográfica. O nosso fundo de lajes corporativas, por exemplo, e o de logística, a gente investe em várias cidades do Brasil. O de lajes a gente tem em Santos, Curitiba, Alphaville, São Paulo, Brasília, Rio de Janeiro, Barra da Tijuca. Então existe uma diversificação geográfica que a gente escolheu como uma estratégia do fundo, né? Onde a gente achava que podia comprar ativos mais baratos por metro quadrado e podia dar uma renda um pouco acima das estratégias diferentes de grandes centros mais povoados, né? Por que eu digo isso? Porque ao saber disso, o investidor pode querer investir conosco ou não, porque ele sabe que a diversidade... Tem outros fundos de lajes que concentram na região da Faria Lima, né? E o investidor, ao saber disso, ele pode optar por essa estratégia. Quanto mais ele sabe sobre o gestor, sobre a cabeça do gestor, sobre o fundo, melhor a escolha que ele vai fazer. Por quê? Porque você pode perder dinheiro em mercado financeiro e você pode ganhar dinheiro em mercado financeiro. Isso é importante. Mercado de capitais não ganha sempre. Pode perder. Mas o importante é, se você estiver perdendo, pelo menos que você saiba o que você está fazendo. E você decidiu isso. A pior coisa é você perder dinheiro sem saber onde você fez e outro decidiu por você. Sim. E tem um ponto de você ganhar também, você não sabe o que foi sorte. Você vai tentar fazer de novo, você não consegue, né? Tem esse detalhe. É bom saber onde ganha para poder depois replicar, né? Exatamente. Por isso que tem que ter o conhecimento. Mas ainda da parte geográfica, e você falou Curitiba, se não me engano, São Paulo, Rio de Janeiro... Tem localizações privilegiadas, falando de estados mesmo? Por exemplo, região sul, centro, então, sudeste, nordeste? Olha, a tendência nossa, eu acho que dos outros gestores também, quer dizer, nós temos no logística, nós temos Extrema, Cotia, Confins, tem algumas, né? Camaçari. A tendência é ficar no sudeste. Essa é a tendência. Por quê? Porque são regiões onde tem a maior parte da atividade econômica do país. Então lá você tem uma maior liquidez para os imóveis, lá você tem a maior probabilidade de conseguir inquilinos, né? Então, no nosso caso, a gente fica com Rio de Janeiro, Brasília, São Paulo, Paraná. Não fomos para Minas, para Belo Horizonte, não fomos para Santa Catarina, nem Porto Alegre, nem Bahia. Não é preconceito, é mais uma questão de que a gente tem que ir naquelas localidades cujo investimento tem maior potencial de valorização, liquefação e menor risco, né? Então, essas são as nossas regiões preferidas. Entendi. Então, vai mais do propósito do fundo da cabeça do próprio gestor mesmo, para tomar as decisões. Exatamente. Né? E sobre o mercado do fundo imobiliário hoje, como que você avalia, depois de ser o primeiro lá em 99 a lançar um fundo, e hoje com um mercado que movimenta mais de 100 bilhões aqui no Brasil? Como que você avalia presente e futuro do mercado imobiliário? Essa é uma ótima pergunta, mas deixa eu voltar um pouco na anterior. Por exemplo, o fundo de papéis que nós temos, né? Isso eu posso falar, não atrapalha a emissão nada, ele tem uma diversificação geográfica muito maior. Por quê? Porque ele vai até, vamos dizer, o Ceará, Pernambuco, Porto Alegre, entendeu? Ele tem uma diversificação geográfica muito maior. Por quê? Porque ele é título de dívida, certo? Então, você não está direto no imóvel, você tem um devedor com uma garantia imobiliária o dobro praticamente do crédito. Então depende muito do fundo, né? Mas em termos de mercado, nós em 2012 tinha 70 mil investidores nessa modalidade. Há pouco tempo atrás, eu acho que 2019 ainda, ou 2018, tinha 300 mil só investidores. E cresceu muito até 1,5 milhão hoje, né? Por que cresceu? Porque a renda fixa caiu muito. Foi Selic a 2% ao ano, o pessoal todo começou a migrar para fundos imobiliários porque dava uma remuneração maior, né? Agora, chegou a 1,5 milhão hoje. Muitos desses 1,5 milhão, com a subida da Selic,
vai voltar para a renda fixa. Né? Então você vai ter talvez um movimento de redução, talvez desses 1,5 milhão para 1,2 milhão, talvez, não sei. Muitos vão voltar para a renda fixa, porque muitos se decepcionaram, talvez, ou falaram, não, agora eu quero a renda fixa porque cresceu, eu estou mais tranquilo. Só que eu vejo que esse mercado, ele tem para crescer muito. Né? Ele tem para crescer para 5 milhões de investidores, de 100 bilhões para 500 bilhões de fundos imobiliários. Por quê? Porque é uma modalidade que ela tem um risco médio, então não é a segurança total do título público, não é o risco total das ações, né? E tem uma remuneração intermediária, né? Então eu acho que cabe um crescimento muito expressivo, mas isso só vai acontecer quando o mercado estabilizar. O que significa? Quando a Selic atingir um determinado patamar. Né? Tem gente que fala que vai ser em 9, tem gente que fala em 12 agora, né? Não sei. Graças a Deus eu não sou economista, né? Eu não tenho essa responsabilidade de adivinhar o futuro, né? Eu tenho que olhar uma coisa muito aqui e agora, né? Qual a melhor decisão nesse momento, né? Obviamente a gente olha um pouco para frente, mas não temos esse compromisso. Então pode ser 12, pode ser 15, pode ser 10, mas a hora que estabilizar, a gente vai ter um crescimento de novo, né, nos investidores em fundo imobiliário. Basta estabilizar. Essa alta e essa baixa, ela sofre muita influência por conta da renda fixa que você comentou, né? A Selic, a economia, ela acaba impactando muito no mercado imobiliário. Exato. Por quê? Isso é uma pergunta ótima, Fabrício. O fundo imobiliário, ele é um investimento em imóveis ou em títulos de médio e longo prazo. Quando você olha investimentos de médio prazo, você tem que comparar com a curva da NTN-B, que são investimentos de longo prazo. Então, esse investimento, a NTN-B está dando, sei lá, de 2030, está dando IPCA mais 5, por exemplo. Então, para eu investir em algo que tem um pouco mais de risco, eu tenho que olhar um portfólio, seja via fundo imobiliário ou diretamente, de talvez IPCA mais 7, IPCA mais 8. Né? Essa é a métrica. Quando você pega esse investimento de imóvel e coloca em um fundo imobiliário, você dá um complemento a essa classe de ativo, que é a liquidez diária. Ao trazer liquidez diária a um investimento de longo prazo, você fica com um comparativo diferente também, que são investimentos de liquidez, de curto prazo. Então é uma combinação. Quando você olha um fundo imobiliário, uma cota, você tem que olhar duas coisas. Qual que é a previsão de rentabilidade de médio e longo prazo comparado com a NTN-B? E qual que é o dividendo mensal comparado com a Selic ou com renda fixa. Então é um híbrido, né? E muitas vezes os novos investidores que vieram da renda fixa olham principalmente o dividendo. Sim. Né? Então ele fala, não, o CDI está dando, sei lá, 6,25 hoje, amanhã talvez 7 e pouco, 8, e o fundo está me dando só 7 de dividendo. Mas tem a apreciação do imóvel, tem o IPCA, aí o cara ignora isso. Não é errado, é uma maneira de olhar. Né? E aí ele vende a cota, porque ele quer migrar para a renda fixa. Ao vender a cota cai. Ao vender a cota cair, ela forma uma distância do valor da cota com o valor justo do imóvel. Aí o que acontece? Se alguém vende, alguém está comprando. Aquele que está vendendo quer ir para uma renda fixa, de curto, médio prazo, e aquele que está comprando está olhando o valor do imóvel no longo prazo. Então, são dois investidores distintos. Então, toda vez que você vê alguém vendendo, ele está olhando o curto prazo. Alguém comprando, está olhando o longo prazo. O reverso acontece quando tem um ágio na cota, onde a cota é acima do valor justo. Né? Então, o importante é saber em que ciclo do mercado que está. Vou dar um exemplo de um fundo imobiliário que é o nosso, o de Lages. O de Lages, hoje, ele deu no último mês 50 centavos de dividendo por cota. 50 centavos de dividendo por cota, na cota 100, é baixo, comparado com o Selic e tal. Né? Aí o que o investidor fez? Jogou a cota a R$70. A cota hoje está a R$70. Então o dividend yield não é mais 50 centavos, ele é maior, ele é 65 centavos por mês, porque você compra a 70. Né? Então o pessoal está vendendo para ir para outro lugar. Aquele que compra é aquele que enxerga que os 70 um dia vai virar 100 de novo, porque os imóveis estão lá, não sumiram, continuam nos mesmos lugares, entendeu? Então, tem essa diferença. Então, por exemplo, se eu sou um investidor novo que vai entrar amanhã, o que eu olho? Eu olho quais são os fundos que estão com deságio sobre o valor justo
do portfólio. Essa é a maior indicativo. E depois olha também qual que é o dividendo mensal, porque isso ajuda no complemento da renda. Sim, além disso, tem várias informações. Você comentou que vocês deixam à disposição, todos os fundos imobiliários deixam, né? Tem fácil acesso hoje com a internet a todo tipo de informação do fundo imobiliário. Mas dos de tijolo, o que é importante olhar? Localização, é importante olhar o tamanho do fundo, é importante olhar a vacância também. O que é mais bacana olhar para o cara que vai investir no fundo? Exato. Bom, os relatórios eles estão sempre no site das gestoras, no site do administrador fiduciário e no FNet, na B3 e na CVM também, né? O que é importante olhar? O importante primeiro é olhar a liquidez da cota em mercado secundário. Tá? Então, por exemplo, alguns investidores maiores que querem investir 1 milhão ou 2 milhões de reais, eles têm que olhar se a liquidez diária comporta esse tipo de investimento. Então, tem fundos que têm liquidez diária de 100 mil reais, 200 mil reais. Eu quero investir 2 milhões, não vou investir, porque aí eu compro, a cota sobe, eu quero vender, a cota cai. Não, né? Então, uma coisa importante é mensurar o tamanho do seu investimento com a liquidez diária, para começo de conversa. Obviamente, se você vai investir 10 mil, 20 mil, a maior parte dos fundos imobiliários aguenta esse tipo de tamanho. Bom, então essa é a primeira coisa. A segunda é olhar o dividendo histórico. Quanto que paga de dividendo todo mês e a consistência. Depois, olhar o portfólio. O que tem aí? Ah, é um prédio aqui, um prédio lá, tal. Como está a vacância? Está alta? Está baixa? Bom, se a vacância está alta, se um dia for alugar, o rendimento deve subir no médio e longo prazo, né? Se está 100% ocupado, a probabilidade de aumento de rendimento é baixa, né? Outra coisa que tem que olhar é o custo por metro quadrado de aquisição. Por quê? Porque hoje, o imóvel, eu estou falando de lajes corporativas, mas isso serve para outros. Por exemplo, logística é 2 mil reais o metro quadrado, hotel é... Cada classe muda um pouco. Mas lajes corporativas, por exemplo, o custo de você fazer hoje uma laje corporativa, com INCC subindo e tudo mais, é 7, 8 mil reais por metro quadrado. Fora o terreno, né? Então, você tem que olhar qual que é o custo por metro quadrado, se está alto, se está baixo. Se está baixo, é bom comprar, porque isso vai valorizar. Se está muito alto, às vezes não necessariamente, né? Os imóveis aqui, teve transações na Faria Lima de 40 mil reais metro quadrado, 32 mil reais metro quadrado, né? Então, aí você fala, bom, eu vou entrar em algo que é 40 mil reais metro quadrado, qual é a probabilidade de apreciar isso? Não sei, sim ou não, mas talvez seja menor do que algo de 10 mil reais metro quadrado. Então, saber... e outra coisa importante, os inquilinos, são bons inquilinos ou empresas que não vão pagar o aluguel, né? Então, inquilinos, vacância, localização, se é imóvel A, duplo A, se é B que vai precisar de um retrofit. Então, toda vamos dizer, essas informações, elas constam dos relatórios. Super fácil. Quando você vai investir numa ação de uma empresa, Petrobras, o Vale, né? O grau de complexidade na análise é absurdo, né? É o preço da matéria-prima, é o custo de produção, é o mercado, é a competição, é enorme a alavancagem. É muito difícil. Analistas de equity, de ações, é uma ciência assim complexa. Quando você vai fazer análise de fundo imobiliário, é fácil, porque é algo que muitos investidores já fazem há 20 anos. É só o veículo que é um pouco diferente. E a percepção de que, apesar do ativo valer, a cota pode flutuar no mercado secundário, né? Sim. E aí o mercado secundário é onde você vai comprar, e para você tomar uma boa decisão, pegar as informações onde hoje não falta lugar, né? A verdade é essa. Quem quiser pesquisar sobre os fundos imobiliários, não falta um lugar. Agora, tem alguma aposta para esse mercado, que você diria? Uma boa aposta? Falar, isso daqui tem um potencial gigante de crescer, isso aqui pode acontecer nos próximos capítulos aí. Então, obviamente, quer dizer, se eu for nessa linha, né, eu vou estar talvez dando uma tendência do que o investidor deve procurar. Eu prefiro não fazer isso. Quer dizer, eu acho que o importante é, em cada classe de ativo, você ver se aquele investimento é bom, né? Mas tem alguns exemplos que são meio óbvios. Por exemplo, durante a pandemia, os shopping centers ficaram vagos. Ou não vagos, eles ficaram sem aluguel. Tinha os inquilinos, mas eles não pagavam aluguel porque as lojas estavam fechadas, então não tinha retorno, né? Aí as cotas dos fundos imobiliários de shopping centers caíram.
Então eles estão ainda com deságio sobre o valor justo, né? Isso é alguma coisa para se olhar. Por quê? Porque pós-pandemia, supostamente, as lojas abrem, já estão abrindo. Eu fui outro dia no shopping, não consegui nem estacionar o meu carro, Nossa. lotado, né? Então está voltando. Então os aluguéis vão voltar, né? E os aluguéis de shopping center, eles têm um componente variável. Então, normalmente é X% da venda do lojista ou o fixo dos dois o maior. É assim que mais ou menos funciona. Então, se as vendas em shopping começam a crescer muito, você vai ter uma apreciação desses aluguéis e, consequentemente, as cotas subirão. Então, é meio óbvio. De hotéis também, né? Os hotéis ficaram fechados. Sim. Vagos. Sem rendimento, cotas baixas, né? Aí você olha assim, logística. Logística, o que aconteceu com e-commerce? Explodiu. Todo mundo ficou em casa consumindo e-commerce. E os galpões logísticos e de centros de distribuição lotados, né? Com aluguéis no topo, talvez. Aí você fala, bom, o que vai acontecer no médio prazo? Talvez se estabiliza, talvez não aprecia muito. E o valor justo já está lá. Então, em termos de ciclo, nesse momento, ciclo de curto prazo, as apostas interessantes são shopping center, hotelaria e lajes corporativas. Se o home office não ficar para sempre 100%, né? Porque sempre tem essa hipótese. Todo mundo achou legal ficar em casa, você fica de pijama, não pega o carro, faz churrasco no meio da tarde, né? É uma delícia esse home office. Eu não sei até que ponto que isso... a pessoa pergunta, o que vai acontecer com os escritórios depois da pandemia? A minha resposta é o seguinte, eu não tenho a mínima ideia, não sei, porque ainda não chegou lá, né? Então, quando terminar a pandemia, a gente vai ver se as empresas vão voltar, se uma parte volta, a outra não, se faz um sistema híbrido, se faz um sistema de, né, tipo de turnos, né? Você fica aqui do meio-dia às 13, eu fico de manhã, não sei como vai ser, né? Aí o pessoal fala, mas você não é gestor de fundo de lajes? Sim, sou. E por força disso eu digo honestamente que eu não sei. O que eu estou fazendo é trabalhando no sentido de que, independente do que aconteça no futuro, o nosso fundo vai aguentar esse período, né? Então, lajes corporativas talvez seja uma classe de ativos que pode ter uma apreciação no médio prazo. Tem uma variação, é fato que a pandemia ela influenciou na vacância, isso é um fato, né? A gente viu vários imóveis, várias empresas devolvendo mesmo, mas não tem como cravar que isso vai acontecer. Você como gestor, você tem visto recuperação para esse mercado? Olha, interessante essa pergunta. O nosso portfólio, nós começamos em abril de 2019. Nós estávamos 100% investidos em dezembro de 2019, e estava com 100% de ocupação, zero de vacância, zero, né? Fantástico, maravilhoso, dava 1% ao mês e tal. Aí entramos na pandemia, muitas empresas devolveram espaços. E principalmente por causa da pandemia e do home office. Não foi uma questão de PIB, não foi uma questão de relocação, o cara foi de um lugar para o outro, não. É por causa da pandemia. Então, o fundo chegou a 33% de vacância, é enorme. 33% é muito grande, né? Agora, no último mês, nós tivemos 4 ou 5 novos contratos de aluguel assinados, reduzindo a vacância de 33 para 17. O que eu estou dando informação está tudo no relatório e nos fatos relevantes, quer dizer, não é nenhuma novidade, está lá escrito tudo, né? Então está acontecendo, de fato, uma volta desses inquilinos. Tem muitas conversas em andamento, dos espaços vagos e tal, mas é um processo que demora. Sair, o cara sai rápido, entrega a chave e vai embora, paga a multa e tal. Voltar é um processo mais lento, que o cara escolhe o lugar, ele olha a visita, o arquiteto visita, o engenheiro, o presidente da empresa. Aí o contrato de aluguel é um contrato que sempre prevê carência, para o inquilino se adaptar e colocar, vamos dizer, o imóvel em condições de ocupação. Então, o retorno da rentabilidade, mesmo reduzindo a vacância, ele é um pouco mais lento. Né? Mas está acontecendo, né? O último contrato que nós assinamos, também público, é com a Universidade Unigran Rio, que é o AFIA, 9.500 metros quadrados, quase 10 mil metros quadrados na Barra da Tijuca. É um imóvel de 22 mil metros quadrados, ele estava 50% vago. Assinamos semana passada, retrasado, esse contrato enorme, 10 anos com a faculdade, vamos colocar uma faculdade de medicina lá e tal, e atualmente o prédio de 22 mil metros só tem 1.500 metros de vacância. De um prédio que estava com vacância de 12 mil, né?
Então, a gente está sentindo que existe uma certa volta à procura de imóveis, né, comerciais. Isso é bom. Isso é bom, tanto para a gestora do fundo quanto para o investidor. Né? E a gente não falou da parte do CRI só, né? O fundo de papel, né? O fundo dos CRIs. O que ele vai olhar, já que não é vacância, né? Não é imóveis, porque não tem. Então, o que o investidor ele vai olhar para o fundo do CRI? Então, o fundo de CRI, o que ele tem que olhar? E isso também no nosso relatório, a sugestão que eu dou é muito interessante. A nossa empresa chama REC Gestão. Se você entrar no REC Gestão, REC underline Gestão, você vai encontrar os relatórios lá. Você pode se inscrever no RI com o seu e-mail e você recebe toda essa comunicação no seu e-mail. Qualquer coisa que acontece, fato relevante, mesmo que você não seja investidor, não precisa ser investidor. O fato relevante, os relatórios, tudo, né? E a minha sugestão, quer dizer, obviamente de qualquer outro gestor, mas no nosso caso está lá. Tem um relatório do CRI, o relatório de Lajes, o relatório do... Se você pega o relatório do CRI, você tem uma série de informações. Você tem a distribuição geográfica dos devedores. Você tem os percentuais de indexador. Então, você tem, sei lá, hoje 60% IPCA, 30% CDI, 20% IGPM. Está lá escrito. Então, você fala, eu gosto de IPCA. Não, eu prefiro IGPM, procura outro fundo. Né? Então, a informação está lá. E aí, uma informação muito importante num fundo de CRI é a diversificação de risco. Por quê? Porque quanto mais diversificado, menor o risco. O nosso fundo tem 2 bilhões de reais, tem 76 CRIs. Então tem uma grande diversificação. Outra coisa importante de olhar é o chamado loan to value. Loan to value é uma medida muito importante de avaliação de risco. O que significa? O loan to value é a divisão do valor do empréstimo, dos créditos, dos RI, pelo valor dos imóveis. Então, quanto menor o loan to value, mais seguro é aquele portfólio. Quanto maior o loan to value, então 70%, 80%, 90%, significa que a dívida está muito próxima do valor do imóvel. Se o devedor não paga, você pega o imóvel e às vezes você não recupera o seu crédito. Então, por exemplo, no nosso caso, o loan to value é 45%. Então, é baixo na nossa visão. Né? Então, esse indexador de loan to value é muito importante. Então, quando eu sou um investidor novato, eu quero investir em fundo de papel, de CRI, eu vou lá, eu olho, o que eu tenho que sair com aprendizado? Tem uma diversificação geográfica? Tem. Quantos títulos tem? X. Legal. Quais são os indexadores? CDI, IPCA, eu gosto disso? Gosto. Ou não gosto. E qual que é o loan to value? Qual que é a segurança do portfólio? Por quê? Porque quando você tem uma dívida de 1 milhão, por exemplo, e o imóvel vale 1.200, a probabilidade do devedor de não pagar e ir embora é alta. E na alienação fiduciária, o imóvel é a única fonte de repagamento. Diferente da hipoteca, antigamente. Sim. É um processo mais ágil de recuperação do imóvel, mas ele é puramente risco imóvel. Você não vai contra o devedor para pegar aquela diferença como era na hipoteca, que levava 10 anos, né? Mas, então a gente tem uma coisa mais ágil, mas o risco é do colateral, que a gente chama. E o intuito do fundo não é ficar com o imóvel, é recuperar, vender, e muitas vezes tem que queimar e pode perder uma boa parte do patrimônio. Exato. Nós temos, a única situação de default que nós temos no portfólio é uma companhia hipotecária que sofreu liquidação extrajudicial do Banco Central. Tem lá, 9 milhões de reais, um CRI, cujo risco é essa companhia hipotecária, mas nós temos 19 milhões de imóveis como garantia, que é o dobro O que nós estamos fazendo agora? Falamos com o Banco Central falou, legal, não posso fazer nada, boa sorte. Então nós estamos fazendo a execução desses 19 milhões, uma vez que a gente fizer a execução, a integração desses 19 milhões, a gente vai abrir leilão, vai vender e talvez, se Deus quiser, recupera os 9 milhões. Né? Probabilidade alta, não dá para garantir, mas é assim que funciona quando acontece um default, que graças a Deus é um só, e de valor pequeno comparado com o tamanho do fundo e com excesso de garantia. Então, sim. O ideal é não acontecer. O melhor é não acontecer, porque dá trabalho. Dá trabalho, esse negócio de executar tudo. Por mais que é um processo, devido à lei da alienação fiduciária, mais ágil,
leva 9 meses. Entre 9 meses e 1 ano. Porque você tem 3 meses o aviso, depois você tem que... vai para leilão. Então, demora de 9 meses a 1 ano. Né? Nós, quer dizer, quando eu era o presidente, quando eu era sócio da Brasília, né? Nós tínhamos uma companhia que era uma securitizadora, que emite esses títulos, né? Brazilian Securities. E essa empresa... foi também pioneira em fazer série subordinada. A gente foi os primeiros no Brasil a fazer CRI subordinado e sênior no ano 2000, com o Banco Interamericano que nos ajudou. A gente pegou alguns modelos assim estatísticos e tal. Mas os cartórios ainda não conheciam a lei de alienação fiduciária ainda, mesmo que ela foi criada em 94. E aí, o que aconteceu? Nós compramos um portfólio de estresse, um portfólio já com créditos problemáticos, para poder fazer o processo de execução nas várias localidades do Brasil, para gerar um standard né, para os cartórios saberem. Até fizemos um CD na época que distribuímos para todos os cartórios como funciona a alienação fiduciária, qual que é o rito, o sumário, para aprender a fazer esse processo de execução. Isso foi no ano 2000 até 2004 a gente teve esse trabalho, que ninguém conhecia. Aí nós fizemos os primeiros, obviamente. Depois acho que foi o Santander que começou a fazer também, usar. A Caixa Econômica demorou um pouco mais. E hoje melhorou, né? De lá para cá melhorou bem. Melhorou muito, porque você tinha muita ação contrária na época, tudo. Então agora está um pouco melhor. O Brasil é um país assim que ele não é para amadores. Não é, realmente não é. Até entrando nesse tema um pouquinho mais solto, né, pra gente poder conduzir pro fechamento, infelizmente. Queria saber se tem alguma história. Quer fechar já? Infelizmente a gente precisa. Mas eu queria saber se tem alguma história engraçada que você passou, toda a trajetória que você percorreu aí, alguma coisa que você pode contar pra gente, um fato cômico. Puxa, eu tenho tantos fatos cômicos, né? Mas às vezes eles são tragicômicos, né? Então, Não, eu não tenho muita... Eu tenho uma passagem, né? Que ela é simpática, eu diria, não é cômica. Em 1999, como era o primeiro fundo de investimento imobiliário para investidores de varejo, nós colocamos 40%, 25% do shopping Pátio Higienópolis no fundo imobiliário. Os outros 75% eles eram detidos pelo grupo Malzone, que incorporou e estabeleceu o shopping. E esses 40 milhões de reais nós conseguimos distribuir entre os 600 investidores iniciais apenas a metade, 20 milhões. Então ainda faltava 20 milhões de reais, que era equivalente na época a 20 milhões de dólares, né? E que a gente tinha que vender, né, procurar investidores e não achava. Aí como a gente já tinha ido para os Estados Unidos, estudado os REITs e tal, a gente falou, bom, vamos fazer um cold call, né, como a gente chama, para o Chief Executive Officer de um grande REIT americano chamado Vornado, que é dono, inclusive, do prédio da Bolsa de Nova York, um fundo enorme, né? Aí eu liguei lá para a secretária dele e falei, eu sou Moisés Politi, do Brasil, e eu, né, fazemos aqui REIT brasileiro, né, tudo machão. Aí a gente tem uma oportunidade maravilhosa, né, para o Vornado e tal. Que bom, ele vai te atender. Peguei o avião e fui para Nova York. Aí cheguei lá, eu falei, olha, a gente tem um shopping center maravilhoso, moderno, numa região do Higienópolis e tal. E aí ele falou, puxa, interessante, vocês estão fazendo REIT no Brasil? Eu falei, sim, a gente está começando igual vocês aqui e tal. Ele falou, mas qual que é o investimento? Eu falei, olha, é 20 milhões de dólares, com a boca cheia, eu falei. Aí ele falou, puxa, que pena, por menos de 200 milhões de dólares de oportunidade, eu nem entro num avião. Né? Aí eu olhei assim, nossa, aí eu falei, olha, então daqui a alguns anos eu volto, né? Porque agora não vai dar. E por sorte, em 2007, depois de alguns anos, a gente voltou aos Estados Unidos e a gente captou mais ou menos uns 400 milhões de dólares com investidores internacionais, né? Mas levou desse momento até de fato concretizar com investidores estrangeiros, levou 7 anos, né? Obviamente, quer dizer, tem um monte de outros casos que não são tão engraçados. Teve um caso de um investidor que ligou para a gente e falou, olha,
minhas cotas de fundo imobiliário desapareceram. Eu falei, como desapareceram? Não, eu comprei cotas e desapareceu. Eu falei, mas o que você comprou? Eu comprei RECT 12. Eu falei, mas RECT 12 é direito de subscrição, não é cota. Então, se você comprou o direito de subscrever e você não subscreveu, virou pó, né? O seu investimento, porque você não investiu em cota, você investiu em um direito que você não exerceu, né? Então, não é engraçado, é triste que aconteceu isso. Aí eu perguntei, mas você estudou o fundo? Tá? Eu falei, não, eu vi que na bolsa meu amigo falou, meu vizinho falou que era bom, eu vi que estava baratinho, né? Tava centavinhos, né? Achei mais barato. Precisa saber antes, né? Isso não é tão cômico, né? Não é engraçado, não mas fica a lição, né? Para quem vai comprar. Mas eu tenho uma história pessoal engraçada. Eu trabalhava no banco Chase Manhattan Bank, eu era gerente de contas, era novo ainda, eu ganhava em moeda local, em reais, alguma coisa equivalente a $3.000 por mês na época, né? E aí eu fazia meu trabalho de gerente, então eu tinha as empresas, contratava, fazia empréstimos e tal. Aí um belo dia um amigo meu me liga, fala, e aí Moisés, o que você está fazendo? Eu falei, eu sou gerente do banco, eu faço empréstimo e tal. Ele falou, mas você não investe em mercados futuros, não investe em commodities? Eu falei, não, eu não invisto em nada, né? Eu só faço meu trabalho, ganho meu salário e gasto nos gastos pessoais. Ele falou, não, porque agora eu faço commodities, né? Eu falei, mas commodities, o que é isso? Não, commodities é assim, você investe um valor e você pode dobrar, pode triplicar o valor, né? Eu tinha 24 anos na época, 25 anos. Aí eu falei, nossa, que legal. Aí eu falei, tinha um sofá, eu recém-casado, tinha um sofá na loja em frente de casa, bonito. E eu custava $3.000, eu tinha 1.500 de poupança, né? Eu falo em dólares para ter uma noção, né, de valor. E eu queria comprar aquele sofá, mas não tinha dinheiro suficiente, né? Era jovem e tal, eu tinha algumas dívidas, tudo. Aí eu falei, pô, legal, posso dobrar. Eu vou pegar meus 1.500, vou investir em commodities com meu amigo e quem sabe, né, eu vou dobrar 3.000 e compro o sofá que a gente quer. Aí eu falei, acho que eu vou fazer commodities com você. Ah, que legal, quanto que você quer investir? Eu falei, 1.500. Isso era 11 da manhã. Quando foi 12:30, ele ligou e falou, olha, manda os 1.500. Eu falei, ah, é? Ele falou, você já perdeu. Eu falei, como eu perdi? Ele falou, não, você já perdeu, você investiu, commodities, flutuou, tudo, o mercado. Eu falei, mas como eu perdi? Não sabia. Cheguei em casa, falei para minha mulher, olha, aquele sofá já era. Mas a gente não tinha 1.500? Eu falei, tinha, mas eu perdi. Aí ela falou, mas como você perdeu? Eu falei, eu fiz commodities. Ela falou, mas o que é isso? Eu falei, não sei. Ela falou, você perdeu e não sabe aonde você perdeu? 25 anos. Foi a melhor lição da minha vida. Eu nunca mais perdi dinheiro sem saber. Eu já perdi muito, mas sempre sabia o que estava fazendo. É engraçada essa história, meio tragicômica, sem sofá. Hoje é engraçado porque você aprendeu, né? Exato. Então, imagina se eu ficasse perdendo todos os móveis da casa. Nossa, não. Ia chegar em casa, tá só um prato, a vela e pronto. Muito bom, muito bom. Moisés, queria agradecer a participação, tá? E antes da gente encerrar, queria que você desse um recado para quem acompanha o canal, quem assiste esse conteúdo que a gente gera aqui, um recado com toda a sua experiência, uma dica que você pode deixar final para quem acompanha a gente, tá? Então, eu acho que primeiro, quer dizer, quem acompanha tem que continuar acompanhando, porque o que eu tenho visto na qualidade, né, do que vocês fazem é fantástico, porque não é só em fundo imobiliário, ações, derivativos, opções, renda fixa, inclusive, né? Então, eu acho que aquele que quer, vamos dizer, enveredar, né, que quer entrar no mercado financeiro, no mercado de capitais, tem que aprender. Faz curso. Hoje tem muito acesso. Algum tempo atrás, você não tinha acesso. Eu, com 24 anos, né, sei lá quanto, 40 anos atrás, eu não sabia o que era commodities, era o começo, né? Eu perdi idiotamente, né? E talvez se eu fosse procurar o assunto, eu não ia achar, né? Hoje não, hoje se você quer investir ou aprender qualquer coisa, está super acessível, né? E um dos trabalhos que vocês fazem muito bom aqui é informação. Então, o conselho que eu deixo é se informe, leia livros, publicações, lives, né? Ótimo. Falando em lives, né? Você faz algumas, então deixa de novo o seu Instagram para o pessoal poder acompanhar. Deixo, Moisés Politi, _REC Gestão. Eu tenho o meu perfil, tem muita informação lá, principalmente dos nossos fundos, né? Eu não faço, vamos dizer, não coloco artigos de outros fundos, né? Acho que cada gestor tem que, né, trabalhar os seus produtos
porque é onde a gente sabe, né? A gente não tem tempo de estudar os nossos e o dos outros para poder, né? Então a gente foca mais nos nossos produtos e fornece toda a informação que precisa. Muito bom. Mais uma vez queria agradecer o papo, toda a experiência que você deixou aqui à disposição da gente e se tiver oportunidade mais para frente a gente voltar a conversar. Seria um prazer. Perfeito. Muito obrigado. Obrigado. E você que acompanha a gente, curtiu? Então clica no like aqui, se inscreve no canal também, porque igual eu falei lá no começo, a gente traz gente muito boa do mercado para conversar sobre vários assuntos que vão te ajudar aí do outro lado da tela a tomar algumas decisões. E outra, se você não viu as outras entrevistas, o Moise falou aqui, a gente falou já de renda fixa, renda variável, IPO, a gente falou de opções. Então vai lá no canal, dá uma olhadinha, comenta, sugere um próximo tema também que a gente está aberto para poder atender você que acompanha a gente. Fechado? Então não esquece de se inscrever, reforçando, tá? E segue a gente nas redes sociais, @moneyplay_podcast, @o Fabrício Duarte. Te vejo na próxima entrevista, próximo Money Play. Tchau!